E aí, surfers, belezinha? Recentemente eu fiz uma trip insana para El Salvador e vim falar aqui das ondas para você que quer saber mais ou de repente quer até ir para lá. Eu sou a Maíra Miyazawa, especialista em marketing e surfista, e aqui nesse canal a gente fala de surf, muito surf, dicas, resenhas sobre viagens e muito mais. El Salvador é um país de ondas perfeitas e fica na América Central, que contribui para as ondas de água quente sem a necessidade de usar o John, né? Só por isso que eu tô falando já dá vontade de pegar o avião e ir pra lá, certo? Mas, apesar de todas as coisas boas, é sempre importante lembrar que as ondas são perfeitas porque quase todos os fundos lá são de pedra, né? Então que exige um pouquinho mais de cuidado na hora de surfar. Além disso, é um país que, como o Brasil, não é dos mais seguros, então é sempre bom aí tomar os cuidados básicos que nós brasileiros, infelizmente, já estamos acostumados a tomar. Mas vamos para o que interessa, vamos falar das ondas. Eu começo por El Sanzal, que é um dos picos mais conhecidos de El Salvador. É uma praia de direitas perfeitas e extensas, com ondas um pouco mais cheias, o que faz o pico ser o preferido, né? Um dos preferidos dos longboarders. Então, você vai surfar lá, você encontra bastante longboard, um crowd relativamente bom também, digamos assim, e uma peculiaridade que o outside é muito mais longe, muito mais longe. Então, tem que preparar o bracinho aí para enfrentar essa remadeira, mas vale a pena com certeza. Lá, dependendo da condição, não é exatamente o mesmo lugar onde a onda surge, então o que acaba dificultando um pouco mais a leitura. Mas, assim, é muito boa a onda, eu tive bons momentos lá, não foi o meu lugar preferido, vou falar depois qual que foi o meu lugar preferido para surf, mas rendeu ótimas ondas e bons momentos lá de surf. E se você for andando, que nem eu fiz de Altunco para Sunzal, não faça que nem eu, por favor, vá pelo menos com chinelo, uma botinha para proteger o pé, porque lá a andança é muito em cima das pedras, é só de pedra. Então não volte com o pé retalhado que nem eu fiz. Indo sentido ao norte, a gente encontrou a onda de El Zonte, que de longe foi o pico que eu mais gostei de surfar. Lá também é um pico de direitas, muito bem definidas por sinal, e tem algumas peculiaridades diferentes de Sunzal. Por exemplo, o outside é um pouco mais próximo, tem um canal que é muito mais bem definido, isso facilita muito a entrar, a remar e também a se posicionar na onda. Lá a onda é um pouco mais agressiva, um pouquinho mais agressiva do que Sunzal, então tem que ficar mais ligeiro com relação a isso, principalmente na hora de entrar e sair também, porque a onda quebra um pouco mais agressiva ali na bancada, né, de pedras. Mas é uma onda muito manobrável, então te dá uma condição perfeita ali para você conseguir treinar o seu surf e até evoluir. Essa é a minha dica aí para não deixar de conhecer a Horizonte quando for para El Salvador. Uma peculiaridade lá é que o pico lá é um pouco menor, né? Então, assim, as pessoas ficam um pouco mais próximas, o que pode gerar uma tensão um pouco maior entre os surfistas. A gente chegou a presenciar até algumas brigas lá com locais, discussões, vai, mas nada que atrapalhasse o nosso surf. Então é só uma coisa para ficar mais atento ali do que em outros lugares que você tem mais espaço e mais ondas ali para pegar sem ficar tumultuado. Continuando sentido ao norte, você encontra o quilômetro 59, que é outra onda conhecida de El Salvador. Eu particularmente não surfei lá porque o swell tava pegando e veio um swell forte. E eu conheço meus limites, não é, minha gente? Então eu fiquei só observando, mas deu tempo suficiente para eu conseguir analisar o pico, entender como é que ele funciona. Então são direitas também, né? E as ondas são um pouco mais agressivas que a Ozonte, por exemplo. Principalmente nesse swell que entrou, as ondas estavam bem agressivas, um pouco confusas e uma correnteza ali que estava puxando bastante a galera. Muita gente que pegava onda, né? Quando conseguia pegar onda, não conseguia voltar, porque a correnteza não deixava, e aí também acabava sendo arrastado para as pedras. Então não estava um surf seguro. É uma onda um pouco mais complicada, mas dependendo da condição certa, obviamente é surfável, né? E também proporciona ali, como é uma onda mais agressiva, proporciona bons tubos também, eventualmente. Inclusive, nesse dia, uma das meninas que estava com a gente, que entrou, o leste dela estourou, teve que ser resgatada, então assim, não era um dia favorável ali para um surf tranquilo, né? E eu já, como fiquei lá observando, aproveitei para ficar lá onde tinha uma lanchonetezinha, assim, tudo bem roots, né, assim, bem raiz, digamos assim, mas você consegue se alimentar, tomar alguma coisa se você precisar. O último pico que eu visitei e tentei surfar foi Misata, digo tentei porque as condições realmente não estavam favoráveis, a gente deu muito azar nessa viagem que a gente foi, particularmente porque o swell não estava muito consistente, o que é raro para El Salvador, né, que tem ondas muito consistentes, mas
Mesmo assim, valeu a pena, mas infelizmente nesse dia, assim, realmente estava muito bagunçado. Misato é um dos picos mais consistentes, né, do país, é engraçado, e mesmo assim estava complicado. E é um dos poucos com fundo de areia, mas também quebram direitas. Lá, na verdade, tem uma parte de areia e uma parte de pedra. A gente foi para a parte de areia, mas realmente não estava surfável. Esse é um pico que não tem muita infraestrutura ao redor, principalmente para quem vai lá ou de bate-volta ou só dar uma passada, então é importante levar o que você precisa, né? Principalmente se for comida, alguma coisa ali para ficar, se você tem essa intenção. E por último, vou falar de Punta Roca, que foi o pico onde rolou o campeonato mundial. A gente não surfou lá, mas a gente observou bastante, até porque a gente assistiu bastante o campeonato e deu para entender um pouco como a onda funciona. Lá, com certeza, assim, é um dos principais picos de El Salvador, não é à toa que o campeonato foi lá. Então, proporciona ali condições muito favoráveis para ondas manobráveis e, dependendo da condição, também tubos poderosos. Então, é uma onda com muito mais força, tem bastante consistência, também são direitas e elas vão se arrastando ali pelas pedras, né? Até por conta da geografia, que é um pouco quebrada. Então, assim, ela veio meio que quebrando de lateral e formando aquelas ondas perfeitas para a direita. Claramente, para surfar nesse pico é preciso uma desenvoltura muito boa no surf, tanto por conta da onda em si, quanto pela condição geográfica ali, de como ela quebra no fundo. O campeonato tinha prioridade, né? Quando o campeonato acabava, a gente via as pessoas correndo ali, principalmente os locais, correndo para tentar pegar as ondas que ainda estavam sobrando, né, no final do dia. E é um pico, assim, que é muito concentrado. Então, até porque a gente também estava em grupo, em um grupo assim que não somos profissionais, né, e nem de surf avançado, então a gente não se arriscou a tentar cair por lá por conta disso, né, a gente, tanto por conta das ondas quanto por conta do crowd também. Como eu falei, a gente deu um pouco de azar nessa questão do swell, né, e das ondas, porque a gente não pegou muita consistência, o que é raro para El Salvador, mas valeu muito a viagem, até porque mesmo lá ruim, é melhor do que as ondas que eu surfo aqui de beach break no Brasil. Então, a evolução é certa, a experiência é incrível, você respira surf todo o tempo inteiro, né? Então, vale muito a pena. Claro que a gente sempre tem que tomar os cuidados para surfar por lá, porque picos de fundo de pedra são mais complicados, né? Não é assim qualquer surf iniciante que vai se dar bem lá. É importante ter um direcionamento de quem sabe, de quem já foi para lá e de quem sabe as dicas de como fazer um surf seguro nessas condições, até de entender as condições favoráveis para cada pico. Mas e você, já foi para El Salvador? Gostou de algum pico em específico? Eu gostei de Alzonte. Me conta aqui qual foi seu pico favorito. Ou se não, se ainda quer conhecer qual desses picos mais te agradou. Dá um joinha para ajudar na divulgação e não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, porque toda quarta-feira tem conteúdo novo. Falou? Aloha!